Girassol Jornal edição de fim de semana com a carência de sangue no topo da atualidade. No Hospital Geral do Mochico a escassez é gritante. Frio e agitação nos bancos de urgência. Doenças comuns na época de cacimbo ganham espaço em alguns hospitais de Luanda. Mais um desembolso para compra de medicamentos e reagentes de tratamento da malária, autorizado pelo Presidente da República. Financiamento para infraestruturas de base na primeira fase de Zona Franca da Barra do Dande. Governo consegue acordo de 200 milhões de dólares. Cacimbo e roupas que dominam as principais montras no mercado. Caiu o pano sobre o Festival Internacional de Cannes com boa nota de participação africana. As notícias acontecem ainda com o melhor que marca o desporto nacional e internacional. Boa noite, bem-vindos. Começamos hoje no Mochico e com a preocupação da carência de sangue. O Hospital Geral, naquela região do país, passa por dificuldades. A falta de sangue tem estado na base da maioria das mortes que acontecem no hospital. A falta de sangue nos serviços de hemoterapia do Hospital Geral do Mochico está a criar constrangimentos ao normal funcionamento desta unidade sanitária. Isto é para dizer que muitas das mortalidades que são registradas nas instituições hospitalares têm a ver com a carência de sangue nos hospitais. Imaginemos que não tenhamos estoque de sangue e aparece um caso de acidente que precisa uma resposta imediata de uma transfusão de sangue. Nós temos que esperar um irmão daquele que foi sinistrado para poder dar sangue. Ele vai ter que esperar umas 3, 4 horas até que os procedimentos sejam feitos e pode não resistir. Sendo um líquido indispensável para a vida humana, os técnicos debatem-se com a falta de doadores voluntários, tendo como alternativa os familiares dos pacientes. É triste ouvir esse tipo de notícia porque o sangue é vida. Sem o sangue não há vida. Acho que também cá na província do Mochico requer muita atenção no que concerne em palestras para que possam mobilizar os jovens a participar nesses tipos de atividades. Para contornar esta situação e melhorar o funcionamento dos serviços, decorre na cidade de Luena um seminário dirigido aos responsáveis e técnicos da hemoterapia dos 9 municípios da província do Mochico. Pretendemos, sobretudo, capacitar e dar mais conhecimento sobre a hemoterapia. Para não cometermos os erros, então nós devemos formar os nossos quadros para terem competência acerca do trabalho de dia a dia na hemoterapia em nível nacional. Lembrar que este encontro é uma iniciativa do Instituto Nacional de Sangue do Ministério da Saúde. Já que em Luanda, o município de Viana foi hoje palco de uma feira de saúde que ministrou consultas gratuitas à população para várias patologias e, no caso, foi mais uma vez a malária, uma das doenças mais diagnosticadas. Clínica geral, pediatria, planeamento familiar, estomatologia e nutrição foram as consultas feitas de forma gratuita na primeira edição da Feira da Saúde, denominada Comunidade Saudável, no Calemba 2, bairro 4 de Abril, município do Talatona. Muitas pessoas deslocaram-se à feira para consulta rotineira, ao contrário de outras que precisavam de uma intervenção urgente. Eu vim fazer análise, todo o corpo, estou me sentindo mal. Eu sinto mesmo quase, não tenho como falar, todo o corpo mesmo. Não estou me sentindo bem. É louvável, porque dificilmente pessoas disponibilizam para ajudar as outras pessoas. Mas é um bom gesto. O estomatologista deu-me algum aconselhamento, consultou meus dentes, viu o estado e sugeriu-me
uma outra consulta para posteriormente extrair o dente que eu já tenho danificado. Cuidar dos dentes é como a higiene que nós realizamos no nosso corpo, né, todos os dias. É importante cuidar bem dos dentes, porque se não cuidarmos, então teremos outras patologias que vão acometendo os dentes e outras estruturas presentes da cavidade oral. Muito dos encarregados que atendemos hoje, que eu atendi hoje, e pronto, eles fazem o seguinte, dizem à criança, tens que escovar os dentes e não controlam. Então, uma criança, ela pode até fazer aquilo que o pai ou a mãe está a pedir, mas não fará devidamente. A Feira da Saúde teve início às 9 horas da manhã e após a sua realização, o objetivo é de apresentar o relatório das patologias detectadas pela comunidade ao Ministério da Saúde de Angola. Nós pretendemos prestar contas ao Ministério da Saúde, né? Informar a eles o que é que nós levantamos, o que é que nós observamos a nível das principais enfermidades que acometem aqui a nossa comunidade. Diagnosticamos um bom número de pacientes com malária, com hipertensão, com níveis de diabetes elevados e mais enfermidades do fórum estomatológico. Este ato solidário é iniciativa de uma denominação religiosa que apela à união de organizações para a concretização contínua desta atividade. A necessidade que as comunidades têm é muito alta. Nós sabemos que o Estado tem feito o esforço para oferecer os serviços de saúde, mas ainda assim está muito além daquilo que realmente é a necessidade. E se todas as organizações, igrejas e outras tantas organizações da sociedade civil se organizarem para poder fazer esse tipo de prática, penso que será muito bom. 300 pessoas é a estimativa do número de atendimento da Feira de Saúde sob o lema Comunidade Saudável, que decorreu neste sábado no distrito 11 de novembro, em Luanda. Feira de Saúde, consultas gratuitas no Calemba 2, município de Talatona. E o frio já começa a agitar os bancos de urgências das principais unidades hospitalares com casos de doenças de fórum respiratório que são comuns nessa época do ano. Com a mudança de clima, o número de pacientes aumentou em alguns hospitais de Luanda. Desde as primeiras horas de hoje, foi possível verificar a entrada de pacientes entre crianças e adultos. Eles falam que tiveram de acordar muito cedo para serem atendidos. Eu estou com dor de cabeça, febre alta e todo o corpo a martelar. Quando cheguei, estava normal, mas agora estou me sentindo mais acelerado. Eu estou aqui desde as 7 horas, mas até aqui ainda não fui atendido. Só passaram a receita, mas não fizeram análise, só disseram que para mim fazer o que eles disseram. Alguns encarregados alegam que não têm tempo para levar os seus filhos ao hospital com antecedência devido à agenda laboral. Por eu não ter tempo de vir acompanhar ele no hospital, só tive tempo hoje sábado porque trabalho. Precisou ir fazer confusão com os senhores. Sim, precisou ir aí dizendo aos senhores, porque ele estava com muita febre. Chegou aí, não tinha força para ficar, de pena ficar sentado, eu estava deitado aí na rua. Fui conversar com as senhoras, com o moço que está atendendo aí, que está a organizar as estagiárias. Sim, pegaram a ficha, deram na senhora do banco de ausência, foi para atender o meu filho. O medicamento foi na farmácia com a receita, disseram que não tem nada. Eu quero que me passem a receita com a medicação normal, que seja para fazer em casa, porque eu não tenho como. Essa é a minha realidade que eu estou a falar, não estou a fugir pelo hospital. Chegaram quase 12 horas. Eu cheguei quase há pouco tempo, que adentrou aqui a minha filha, que veio aqui com o irmão. E quando me ligaram que não, a menina está lá, estamos aqui no hospital. O problema é mesmo meio alimentar, parte de saúde, escola. Sim, é isso que nós estamos a lutar. A pediatra Laurinda Coimbra, do Hospital Geral de Luanda, conta que alguns pacientes chegam em fase avançada, facto que dificulta o tratamento. É mais frequente a malária, as doenças que é mais frequente infecciosas. Temos a malária, afeta a idade entre os 1 aos
14 anos de idade são muito frequentes e também agora se avizinha as doenças respiratórias, que são muito frequentes. Normalmente os pacientes chegam já aqui depois de começar a sintomatologia de 5 a 6 dias, que o paciente já não entra num quadro normal, entra num quadro já grave, né? Então a pessoa tem que interrogar, investigar, e o que nós temos notado é a falta de conhecimento dos pais, porque muitas das vezes eles dizem que começou com febre na segunda-feira, que é uma febre normal, deixou no primeiro, segundo dia, e quando entram aqui ficam já todos pálidos, com falta de sangue, em estado grave, em quase gaspe, e muitas das vezes isso tem nos dificultado no tratamento também, né? Por exemplo, hoje tem um caso de um doente também na mesma situação. Ele tem um critério de internamento, porém a mãe diz que não pode internar porque não tem ninguém em casa para ficar com outro filho menor. E também é uma das causas com que eles voltam para casa, e se voltarem novamente é já num estadio muito grave. Mais um desembolso para a compra de medicamentos, testes e reagentes de tratamento da malária foi autorizado pelo Presidente da República com um valor de 11 mil milhões de kwanzas. O que se pretende é reduzir ao máximo as mortes causadas pela doença. Anófeles é o nome do maior inimigo da saúde dos angolanos. Trata-se do mosquito gerador da malária, que continua a ser a principal causa de morte no país. É uma doença muito perigosa, que quando o indivíduo é infectado com essa doença, ela vem a manifestar os seguintes sintomas, tais como a dor de cabeça, febre, em alguns casos vômitos, falta de apetite e febres muito altas e também calafrio em alguns casos. Eu tenho presenciado muitas pessoas a morrerem por malária, muitas das vezes porque tiveram a se automedicar em casa, mas chegaram a desenvolver um estado muito grave e quando chegam no hospital, os profissionais de saúde não podem fazer muita coisa pela situação, então tem sido algo mesmo muito triste. Só no ano passado, Angola notificou mais de 9 milhões de casos da doença, representando um ligeiro aumento de 0,4% face ao ano de 2021. Quanto ao número de óbitos, registaram-se 12.480, segundo dados do Ministério da Saúde. Foi a pensar nestes números que o Presidente da República, João Lourenço, autorizou o desembolso de mais de 11 mil milhões de kwanzas para a aquisição de medicamentos, testes e reagentes para o tratamento da malária, com a meta de reduzir a taxa de mortalidade e morbidade causada pela doença em todo o país. Segundo um despacho presidencial, número 109/23 de 24 de maio, publicado na página oficial do Facebook do Governo de Angola, o valor global é de 11.163.394.770 kwanzas, como parte da resposta ao Programa Nacional de Combate à Malária em todo o território nacional. Melhor é prevenir do que tratar. Então, melhor prevenir mesmo. Focar-se mais, por exemplo, palestras que visam ensinar as pessoas, a população, como se prevenir da malária, palestras que visam ensinar a população como cuidar das crianças, como cuidar de casa, por exemplo, como usar os repelentes, porque muitos também não sabem usar os repelentes, que são as substâncias que nós usamos para poder eliminar os mosquitos em nossas casas. A malária é a principal causa de morte em Angola e uma das doenças infecciosas mais mortais do mundo, sendo a responsável pelos 96% dos óbitos notificados na região africana. 6 países, nomeadamente Nigéria com 27%, República Democrática do Congo com 12%, Uganda 5%, Moçambique 4%, Angola com 3,4% e Burkina Faso igualmente com 3,4%, representaram em 2022 cerca de 55% de todos os casos ao nível mundial. E falamos a seguir de formação para o mercado de trabalho, com exemplos de uma iniciativa que envolve mais de 1.000 jovens que estão a ser capacitados em matéria de mediação de seguro. Jovens dos municípios de Belas, Talatona e Viana participam de um ciclo de formação de mediador de seguros, uma especialidade que poderá abrir portas para um futuro esperançoso no mercado de trabalho. E que todos saiamos daqui com uma visão ampla para o desenvolvimento do nosso país e não só, para o benefício também de vidas individuais. Vai dar
uma esperança para a nossa juventude. O processo para aderir à formação simplesmente foi o cadastro que foram nos comitês municipais e eu estou aqui a receber uma formação que futuramente poderá me dar umas boas regalias. O curso de mediador de seguro, segundo este formando, quando concluído, vai permitir a muitos abrir microempresas e, consequentemente, gerar empregos. E como tal, nós estamos a aprender coisas que nós não dominávamos, tínhamos isso de forma superficial e hoje estamos a aprofundar com a formação que estamos a ter. Está a ser muito proveitosa e eu acredito que no término dessa formação, muito boa gente que está aqui conosco a fazer essa formação vai poder criar as suas microempresas e fazer um bom negócio. Gestão do seguro, acidentes de trabalho e doenças profissionais são alguns dos módulos da formação que terá a duração de mês e meio. Primeiro foi introdução de seguros, o segundo foi automóvel, agora estamos a dar acidentes de trabalho. Há muito desemprego cá, né, de momento, no nosso país e ajudará bastante, mas um certificado e um mediador pode trabalhar individualmente, mesmo que não esteja integrado numa empresa, ele sozinho pode vender os seguros estando certificado. São mais de 1000 jovens da sociedade civil em Luanda que participam da formação de mediador de seguros de iniciativa do Comitê Provincial do MPLA e que conta com a participação de técnicos da Academia de Seguros e Fundo de Pensões. Nós temos nesse preciso momento cerca de 1.250 jovens a serem formados em simultâneo em todos os municípios da província de Luanda. A aposta no capital humano é de facto a nossa prioridade. Portanto, tem sido essa orientação. Portanto, realizarmos ações de formação que atendam duas questões. A primeira é a capacitação do capital humano. A segunda é atender à grande demanda e necessidade que temos no seio da nossa juventude, portanto, na procura de empregos. Economia em destaque no próximo bloco, com passos importantes dados para a criação de infraestruturas na primeira fase da Zona Franca da Barra do Dande. Continue do outro lado, nós voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta à segunda parte do jornal, outra vez, boa noite. No arranque, os passos dados para a criação de infraestruturas de base na primeira fase da Zona Franca da Barra do Dande. O governo angolano conseguiu um acordo de financiamento de 200 milhões de dólares. A Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande, lançada no dia 21 de julho do ano passado, prevê criar 21 mil postos de trabalho numa primeira fase e poderá alcançar entre 1,5% a 2% do produto interno bruto nos próximos 10 anos. O projeto vai implicar um conjunto de investimentos infraestruturais de cerca de 600 milhões de dólares e uma cabimentação privada estimada em 950 milhões de dólares. É na busca destes investimentos que o executivo angolano vai receber um financiamento de 200 milhões de dólares de parceiros italianos para dar início à implantação das infraestruturas de base da primeira fase da Zona Franca da Barra do Dande. É um passo muito importante para o país, mas é preciso lembrarmos que são aglomerações produtivas nacionais que têm por objetivo criar trocas de informações no campo da estrutura tecnológica e também poder diversificar a economia do país. O acordo assinado quinta-feira, 25 de maio, em Roma, capital da Itália, no quadro da visita que o Presidente da República efetuou àquele país, vai abrir portas para o arranque do projeto ainda este ano, segundo garantiu o Ministro dos Transportes, Ricardo D'Abreu. Pedro Coassa realça a importância de estruturas desta natureza para a economia dos países. São espaços criados a partir de um conjunto de isenções fiscais dos governos nacionais, justamente para poder tornar atrativa a ação de investir nessas regiões. A Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande está localizada na comuna da Barra do Dande, província do Bengo, e é integrada na Reserva Fundiária do Estado. Será implantada numa área total de 5.465 hectares. Para a gestão e exploração do referido projeto, foi constituída em 2021
à Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande, SA, Sociedade Anónima de Domínio Público, a criação de um terminal de desenvolvimento integrado na Barra do Dande e a respectiva Zona Franca visa, entre outros, garantir a segurança alimentar, energética e o desenvolvimento econômico e industrial do país. O mercado conta com um portal de responsabilidade social lançado pela Endiama e parceiros. Com a plataforma digital, pretende-se facilitar o acesso a informações e conteúdos sobre projetos de sustentabilidade ligados ao ramo diamantífero. A Endiama, em convênio com a Bumba Mining, lançaram um portal de responsabilidade social denominado Impacto Diamantífero para fornecer informações e conteúdos sobre projetos de sustentabilidade comunitária que envolvem a indústria dos diamantes. O mentor do projeto acredita que o portal vai servir de suporte informativo para empresas que trabalham no referido setor. É um canal único, se nós quisermos assim chamá-lo, de informação de todas as ações que as empresas diamantíferas que aderirem ao portal realizam nas regiões em que exploram os diamantes na componente social, nomeadamente os seus projetos relacionados com a educação, com a saúde, com a construção de infraestruturas, com o desporto, com a cultura. Portanto, as empresas diamantíferas, elas realizam várias atividades e são estas que vão ter relevância aqui no portal. Sebastião Panzo diz que o portal vai promover histórias de vidas nas comunidades e grandes cidades transformadas por projetos sociais. Mas relevância no sentido de que o seu tratamento será mais humanizado, trazendo a narrativa mais sobre o beneficiário e não propriamente a informação genérica como ocorre. A plataforma terá como missão comunicar sobre o impacto socioeconômico da indústria de diamantes no país e partilhar dados sobre o número de pessoas que têm acesso a cuidados de saúde. Notícias no Girassol Jornal, edição de fim de semana. Na Itália, voltou a ser motivo de debate o caso de uma ursa envolvida na morte de 2 pessoas. O governo quer sacrificar o animal, mas há um grupo que defende que o mesmo deve ser enviado para uma reserva. São animais majestosos e muito poderosos, que fazem parte de várias histórias, fábulas e filmes há muitos anos. São temidos pela sua força e ferocidade, porém também são amados e respeitados, pois representam uma das mais belas facetas da natureza. Mas nem sempre. A ursa Gaia foi levada da Eslovénia para a Itália no início dos anos 2000, como parte de um projeto para aumentar a população de ursos da região, que estava praticamente extinta. De 17 anos, Gaia virou motivo de debate no parlamento italiano, depois de ter matado um jovem de 26 anos que corria numa trilha nos Alpes italianos no passado dia 8 de abril e foi capturada no dia 18. A Justiça da cidade de Trento pediu mais detalhes sobre o ataque e suspendeu a ordem do governo local para sacrificar o animal até ao dia 27 de junho. De acordo com a agência de notícias ANSA, a Corte aguarda informações da autópsia do corredor para tomar uma decisão sobre o destino de Gaia. Porém, a decisão foi recebida com revolta por instituições de defesa dos animais, tendo uma delas apresentado um recurso ao Tribunal Administrativo Regional que suspendeu o abatimento de Gaia. O líder do governo de Trento, Maurizio Fogatti, afirmou que a ursa já tinha atacado 2 pessoas em 2020 e que a morte do corredor poderia ter sido evitada se já tivesse sido sacrificada depois desse incidente. Caso seja abatida, Gaia deixará órfão 3 crias na idade de 1 ano e 5 meses. A ursa encontra-se neste momento em uma reserva para animais enquanto aguarda a decisão sobre o seu destino. E continuamos fora de portas. Um surto de febre hemorrágica preocupa as autoridades na Namíbia. Este é um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional de hoje, que é a seguir desenvolvido pela Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Simia Mundula. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite.
As autoridades sanitárias da Namíbia declararam a existência de um surto de febre hemorrágica da Crimeia-Congo, depois de confirmarem a doença num paciente que morreu no dia 18 deste mês. De acordo com o Ministério da Saúde namibiano, o cidadão morreu numa unidade de isolamento do Hospital Público Central de Windhoek, a capital do país. A causa da morte do paciente foi confirmada depois da colheita de amostras de sangue para investigar a febre hemorrágica da Crimeia-Congo, que é uma doença viral infecto-contagiosa que se transmite através da picada de carrapatos. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. O Papa Francisco retomou hoje as suas atividades, depois de ontem ter cancelado toda a sua agenda por razões de saúde. Hoje, o dia foi marcado por várias audiências e para amanhã, Francisco tem marcada uma missa na Basílica de São Pedro. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa estava cansado depois de, na quinta-feira, ter visto muita gente e apresentado a intenção de ter contacto com quase todas as pessoas. No final do mês de março, Francisco deu entrada no Hospital Gemelli, em Roma, com uma pneumonia aguda. 9 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas hoje devido a uma avalanche numa zona montanhosa no norte do Paquistão. A avalanche surpreendeu um grupo de 34 pessoas, composto por pastores e as suas famílias. O subinspetor-geral da polícia local afirmou que as equipas de salvamento estavam a enfrentar grandes dificuldades para chegar ao local do acidente. Enquanto isso, as autoridades da região instaram o Ministério do Interior paquistanês a investigar as causas do acidente. Os eleitores na Turquia vão às urnas neste domingo para a segunda volta das eleições para a escolha do presidente do país. Na primeira volta, que aconteceu a 14 de maio, o atual presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, teve a maioria dos votos, um total de 49,5%, enquanto o seu opositor direto, Kemal Kılıçdaroğlu, ficou com a outra parte dos votos. Erdogan lidera a Turquia há mais de 10 anos. Espera-se que esta segunda volta seja muito disputada, depois de nenhum dos dois ter conseguido o número de votos suficientes para assumir a presidência do país. O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou que detectou 33 caças e 10 navios de guerra do exército chinês nas proximidades da ilha. Segundo a entidade, as Forças Armadas de Taiwan monitorizaram a situação e responderam com o destacamento de aviões, navios e sistemas de mísseis terrestres. As tensões na região começaram quando o então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a ilha e agravaram-se depois da visita da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos da América. Está tudo dito por hoje. Semia Mundula, boa continuação. Boa noite. Muito bem, Janete, boa noite, estamos juntos. Continuação de uma boa noite de sábado. Deixou hoje o nosso país a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson, que foi uma das principais convidadas ao primeiro Fórum Internacional da Mulher para Paz e Democracia, que terminou nesta sexta-feira. E é um assunto que volta em destaque. Nesta Girassol Jornal já mostramos aqui mais adiante o momento em que deixava Luanda a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson. E convido-lhe a seguir a escalar connosco o Morro do Moco, um dos principais postais de Angola. O repórter Fidel Custódio escalou, portanto, a montanha localizada na província do Ambo, considerada o ponto mais alto do país. Para quem aprecia a mãe natureza e gosta de desafios, o ponto mais alto de Angola é um excelente lugar. Apesar de ser uma viagem tão exigente, foi muito boa. É preciso ter garra para subir o Morro do Moco, mas contudo eu gostei, exatamente por ter sido uma experiência única. Convido as outras pessoas a chegarem, conhecerem uma das nossas 7 maravilhas de Angola. Com mais de 2.000 metros de altitude, o Morro do Moco tem atraído turistas que querem conhecer de perto os encantos de uma das 7 maravilhas de Angola. Desde o momento que se chega aqui na aldeia, acho necessário que se encontre um espaço onde o turista pode pegar uma água, pode pegar uma bolacha. Isso também poderá ajudar o engrandecimento dessa própria aldeia. Foi um grande desafio para todos que fizeram parte desta equipa.
Foi difícil mesmo, mas é um espaço que convida a mais gente a poderem conhecer o Morro do Moco. No Ambo, município do Londoimbale, no Morro do Moco, temos um ponto de encontro, unindo várias línguas e nações. Viemos aqui a conhecer pela primeira vez o Morro do Moco, que é supostamente a montanha mais alta de Angola, né? E foi uma experiência espetacular e única. Esse trabalho deixava-me fazer isso todos os fins de semana e eu fazia. Sinceramente, isso não é só bom para o próprio corpo físico, mas espiritual. Não faz mal a tua religião, você aqui é mais próximo em termos de espírito. Definitely recommend it. It's hard, especially the climb up. But you just got to bite down and just stay determined and you get it done. I'm from London. As condições de acesso não são das melhores e da administração local surge alguma garantia de intervenção e também o pedido de investimentos. É possível chegar ao local, mas com algumas dificuldades. É um projeto de recuperação do troço, possivelmente acontece nos próximos dias, e convidar não só os que pretendem visitar, mas investir nesse segmento da economia que é o turismo, porque é uma área virgem e precisa simplesmente ser investida. Morro do Moco, na província do Ambo. E a procura de roupas mais adaptadas para o cacimbo aumentou e no mercado os agasalhos tornaram-se nas peças mais rentáveis, apesar de que para muitos a única preocupação reside no preço, que não está para a maioria. Nesta época de cacimbo, os cuidados com a pele são redobrados. Os casacos, luvas, tocas e meias passam a fazer parte da indumentária de alguns cidadãos em Luanda, apesar do aumento do preço. Nas boutiques, lojas informais, já é visível a venda de roupas para todos os gostos. O preço varia mediante a qualidade do produto. Comprei um casaco, e o casaco até que é fixe, como é de marca, como canto mesmo. Comprei a 3.000 kwanzas, estavam a vender a 4.000. A roupa do frio praticamente sobe nesse momento, sobe o preço, aumenta o preço. O casaco que nós compramos pelo 2.500, nesse momento podemos comprar por 5.000, 6.000. Aqui que eu consegui mais encontrar o casaco também, dá também para o mesmo tempo do frio para usar. Mas o meu preferido é o toque, casaco e majoque. A mercadoria mais procurado é o casaco. O casaco pullover, também as meia comprido. Tem casaco de 45 mil, 35, 25, Para alguns comerciantes em Luanda, muitas são as famílias que procuram diariamente roupas apropriadas para a época de cacimbo, que já se faz sentir em algumas partes de Angola. Porque naquele tempo que o frio não estava começando ainda, as t-shirts custavam apenas 1.500. E vendendo todo dia não chegava nesse valor de 30 mil a 25. Às vezes uns 15 mil, 10 mil. Bem dizer, de manhã os que vêm a mais são as senhoras. E o senhor também vem comprar também blazers, casacos, blazers. De vender mesmo, estou vendendo porque é tempo de frio, outros que viajam pelo banco, outros que viajam por fora e compram o casaco aqui e levam para lá. E nós lá aproveitamos de vender mesmo para poder recuperar dinheiro, para poder fechar e comprar mais de novo. Já estamos de volta e agora sim deixou hoje o nosso país a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson, que foi uma das principais convidadas ao primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia, que terminou ontem. O primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia foi a ocasião para a primeira chefe de Estado eleita de um país africano viver de perto a realidade angolana. A também Prémio Nobel da Paz deixou Angola na tarde de hoje e disse que os 2 dias que esteve no nosso país serviram para refletir sobre várias questões importantes ligadas às mulheres do continente africano.
Foi um encontro maravilhoso que reuniu todas as mulheres líderes de 7 países que chegaram para o evento. Eu penso que todas as mulheres que nos deixaram estão confiantes e foram motivadas a serem heroínas e a ocuparem altas posições da liderança feminina. Ellen Johnson aproveitou a ocasião para agradecer ao presidente da República, João Lourenço, pelo convite e hospitalidade. Eu quero dizer obrigada ao presidente. Não está aqui, mas envio-lhe primeiramente os meus agradecimentos. E obrigada pela posição tomada. E as mulheres estão a ter uma boa posição neste país. É um exemplo maravilhoso que eu usarei quando eu colocar estes retratos à volta do mundo. Aí sim, poderei dizer Angola é um exemplo. E obrigada a todos. Quem também deixou Luanda na manhã de hoje foi a ex-presidente da Costa Rica, Epsi Campbell-Barr, deixando claro que Angola tem sido uma referência internacional na promoção da igualdade de género. A responsável interveio no painel sobre os desafios da globalização no processo do empoderamento do género, enquadrado no primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia. Termina a edição do fim de semana do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Vem aí mais uma edição de Espaço Biografia. A todos, continuação de uma boa noite. Até segunda-feira.